Então, hoje a gente está encerrando também o semestre de forma festiva com essa mesa que é o lançamento do livro, do número da revista, a revista contemporânea de educação. Então, eu vou passar a palavra para o Antônio Jorge, que é o editor da revista, e depois os autores, a Rosana, que foi a organizadora do dossiê, e mais autores que estão aqui presentes, que o Antônio Jorge vai apresentar. Então, agradeço a presença e vamos começar o nosso trabalho. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos e todas. Aqui não vou me demorar porque os palestrantes vão ter mais tempo para debater o tema específico. Mas esse foi um número que tem por título, Dossiê Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação em Comunidades Remanescentes de Quilombos. Foi um edital que nós concorremos na ANPED, a ANPED e outras instituições que financiaram esse número. Então, inicialmente, eu deveria já agradecer o esforço da Jordana e da Rosana, que capitanearam esse processo de submeter ao edital. Acompanhamos o edital e foi um longo processo, não foi tão simples estar hoje com esse número aqui. Quero agradecer a paciência, principalmente dos autores, que mandaram o material com muita antecedência, e depois tivemos que fazer as correções meio em cima do laço, porque estávamos com o edital aprovado e com aqueles problemas todos que nós temos em usar os serviços que nos foram disponibilizados. Eu diria só 2 ou 3 palavras antes de passar a palavra para a Rosana, que esse é um tema caro na sociedade brasileira. É um tema caro que mobiliza paixões, que mobiliza os atores. Então, é um tema para trabalhar academicamente, é sempre um tema caro, o tema das relações étnico-raciais na sociedade brasileira. É um tema caro que sempre há um processo, a tensão entre o saber produzido, a construção da identidade e a militância. Então, a equação não é uma equação simples de trabalhar com esse tema. Então, eu quero de pronto aqui agradecer, que é um número que eu diria que está construído com artigos excelentes, com alto rigor, e que eu acho que com isso a gente contribui um pouco mais com essa revista para o debate na sociedade brasileira. E eu faço mais uma vez o agradecimento à Rosana por ela ter aí mobilizado um número de autores para que nós pudéssemos hoje estar lançando esse número. E aqui eu me retiro da mesa e a Rosana vai ter o prazer de apresentar os autores do número. Obrigada. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente está muito feliz com essa possibilidade de fazer o lançamento desse número especial da Revista Contemporânea de Educação. Como o Tony falou, foi um esforço coletivo grande, Eu também gostaria de agradecer à equipe da revista, a Jordana, ao Antônio Jorge como editor, agradecer a ANPED e a CECADI, a ex-finada CECADI, eu não sei se ainda existe a CECADI, que foi financiadora desse edital, e agradecer aos autores que se disponibilizaram a colaborar. A gente teve, na verdade, uma iniciativa que foi uma combinação de 2 movimentos. A gente fez ao concorrer para o edital, a gente apresentou um conjunto de artigos, de propostas de artigo, que, por um lado, a gente aproveitou artigos de fluxo contínuo da revista, que a nossa revista já recebe regularmente, não sei dizer a quantidade, mas um número expressivo de artigos para serem selecionados para possíveis números da revista. Então, do conjunto de artigos aqui, 2 deles foram de fluxo contínuo e os demais foi resultado, então, dessa iniciativa nossa de articular autores de diferentes instituições de ensino superior do Brasil, e a gente teve essa preocupação, inclusive, de ser deliberadamente
uma representação regional, né, bastante variada, né? Então eu estava até fazendo aqui a sistematização dos colaboradores, né? A gente tem aqui da UFRJ, o Amilcar, né, no caso eu como editora, da UFRB, a Diane Reis, da UFRB, a Universidade do Recôncavo da Bahia, né? Da Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Eugênia Portela, da Universidade Federal do ABC, o Wilson Almeida, da Universidade Federal Rural, a Joselina, aqui presente, uma ex-aluna da Federal do Rio Grande do Sul, o José Maurício Arruti da Unicamp, uma ex-aluna da Federal do Espírito Santo, e também as colaboradoras da Universidade Federal de São Carlos e da Federal de Goiás. Então vocês vejam que é uma variedade grande que a gente tem aqui e que eu acho que é muito importante, inclusive para dar o tratamento que o tema merece, né? Porque como o Antônio Jorge falou, esse tema dentro da educação, eu acho que ele vem ganhando cada vez mais expressividade, cada vez mais ampliação, né, de agendas de pesquisa, tanto no que diz respeito a temática dos conteúdos pedagógicos, né, de como essas dimensões das relações étnico-raciais são tratadas dentro do currículo em diferentes áreas, né, e também da dimensão da desigualdade, né, da dimensão do acesso, da dimensão da desigualdade de oportunidades educacionais, né. Então a gente procurou, ao construir esse conjunto, né, de textos que formaram o dossiê, atender a essas diferentes perspectivas, né? E, inclusive, combinando, de certa forma, essas duas perspectivas, quando a gente traz a dimensão da educação em comunidades quilombolas, isso também, né, traz a dimensão da desigualdade e traz a dimensão da especificidade, né? Eu pensei, na verdade, em abordar rapidamente para vocês o que os autores que não estão presentes, né, trazem. É claro que todo mundo hoje está tendo acesso à revista, né, vocês vão poder ler com calma, espero que aproveitem aí os seus trabalhos de pesquisa, aulas, etc. Mas só para rapidamente mencionar aqui os autores que não puderam estar aqui com a gente hoje, né? Então, a gente tem, como eu falei, basicamente esses dois blocos, né, temáticos, ou três. Dentro desse aspecto da implementação da Lei de História Cultural Afro-Brasileira e Africana, além do trabalho do Amilcar, a gente tem o trabalho da Eugênia Portela, né, que é professora da Faculdade de Educação lá da UFGD e traz a dimensão da formação de professores direcionada para essa temática, né? Então, eu acho que o trabalho dela nos ajuda a pensar que todos nós sabemos que trabalhamos com essas questões, que uma vez as leis aprovadas, a gente tem todo um esforço muito grande de fazê-las acontecerem na prática, né? E essa dimensão da formação de professores, né, que nos envolve aqui diretamente, está colocada aí de uma forma muito significativa, né? E o trabalho da Daniela Lima e da Tabita Rego, né? A Daniela Lima é da UFSCar, ela vai, da Federal de Goiás, né? Ela vai trazer um tema que a gente também sabe que tem se ampliado no debate, que é a questão das relações raciais na educação infantil, né? A abordagem específica dessas temáticas dentro da educação infantil. Então, práticas pedagógicas, né? Como tratar desses temas dentro desse universo tão específico, e elas trazem também a dimensão da formação profissional, né? No tema da questão da educação quilombola, né, além do texto do Zé Maurício Arruti, que ele vai poder falar um pouco, a gente teve o trabalho da Ana Cristina Cruz e da Tatiane Cosentino, que são da UFSCar, né, da Federal de São Carlos, e que vão falar especificamente do aspecto da definição das diretrizes curriculares da educação quilombola, né, e do processo histórico, da mobilização em torno disso e dos esforços para a implementação, né. E aí, finalmente, os outros 3 artigos, né, que não estão aqui representados, que eu vou comentar em bloco, vamos dizer assim, são os artigos mais direcionados para essa temática da desigualdade de oportunidades, e particularmente a questão da educação superior, né, de como o processo recente, né, de ampliação do acesso à educação superior, principalmente por parte de estudantes de escola pública, de estudantes de menor renda, pretos, pardos e indígenas,
tem trazido novos desafios para o campo da educação superior e para as nossas próprias instituições, né, pensarem sobre as suas práticas e sobre a maneira como tem acolhido, né, e recebido esses estudantes. Então, o trabalho da Diane Reis, que é lá da Federal do Recôncavo, ela vai fazer uma análise especificamente da presença dos estudantes de origem popular nos cursos da área de saúde, né, da UFRB. A UFRB tem um campus específico, né, que é na área de saúde, que fica em Santo Amaro, e as questões voltadas para a inserção desses alunos, para as dificuldades de se integrar e se envolver, né, nas atividades do curso, as dificuldades econômicas, a gente sabe, né, que são enfrentadas pelos alunos que a gente chama, né, desse novo perfil que passam a fazer parte de cursos que antes eles estavam muito pouco representados, né? Então, esse é o trabalho da Diane. O trabalho da Bruna Anhaia é resultado da dissertação dela sobre os alunos cotistas na Federal do Rio Grande do Sul, né? E a Bruna vai fazer uma pesquisa voltada principalmente para as questões relacionadas a também a adaptação desses alunos, as dificuldades de inserção, as dificuldades acadêmicas e financeiras, né? E, por fim, o trabalho do Wilson Almeida, que é da UFABC, é o resultado da tese de doutorado dele, em que ele vai abordar, ele vai fazer um perfil e uma discussão sobre os alunos negros bolsistas do ProUni, né? Então, quer dizer, é um outro universo, né? Um universo que, na verdade, representa 75% das matrículas da educação superior no Brasil, que são as instituições privadas, né? Quer dizer, as instituições que são, na prática, responsáveis pela grande maioria, né, da formação universitária no Brasil. E ele faz uma pesquisa bem extensiva que vai mostrar todas as estratégias individuais, os esforços, as dinâmicas familiares, inclusive, né, as redes que se formam para permitir a presença desses alunos e a sua trajetória de sucesso na educação superior, né? Então, assim, eu queria destacar, né, a importância da gente ter conseguido reunir, né, esse conjunto de trabalhos. Obviamente, isso aí acho que a gente poderia dizer que é a ponta do iceberg, né, de uma série de trabalhos acadêmicos, pesquisas, teses, dissertações que estão sendo produzidas anualmente no Brasil, né, não só na área de educação, né, mas também em outros campos das ciências humanas, que vem ampliar, né, e consolidar o conhecimento sobre essa dimensão das relações étnico-raciais no campo educacional. Então, assim, eu acho que essa revista, na verdade, ela pode dar um pontapé importante, né, para mais uma contribuição para a gente divulgar mais, ter mais circulação entre nós mesmos, né, dos estudos que estão sendo feitos. Eu acho que hoje em dia a gente fica meio assoberbado de tanta coisa que é publicada que a gente não consegue nem ler, né? A gente fica meio atordoado, vai empilhando tudo ou vai salvando naquela pastinha no computador. Não, um dia eu vou ler isso, né? Mas eu acho que aqui o desafio é a gente realmente se apropriar, né, dessas pesquisas, desses estudos e ter uma curiosidade de conhecer mais e saber mais o que está sendo produzido em nível nacional, né, no Brasil sobre essas questões, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Eu acho que agora, já fazendo esse breve resumo dos demais artigos, a gente pode ouvir um pouquinho mais dos colegas que vieram pessoalmente, né, ao vivo, para falar sobre os seus trabalhos, né? A gente está com uma cadeirinha vazia aqui, se você quiser chegar mais perto, fica à vontade. É porque tem uma pessoa que está desembarcando no Santos Dumont e vindo para cá, que é a Andréia Mongin. Está chegando aí a qualquer momento, então assim que ela chegar, ela se incorpora na mesa, mas a gente decidiu começar para não se atrasar demais, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vou passar agora então para... Posso passar para a Milka? Pode começar? Tanto faz, quer começar? A gente não combinou antes, desculpa, gente. Tá, então o Zé começa. Eleito democraticamente. Bom, o professor José Maurício Arrude, né, fica chamando de Zé aqui, uma avaliação. O Zé Maurício é professor da Unicamp, do Departamento de Antropologia, é isso? Um carioca exilado em Campinas, e foi um dos convidados, então, para participar desse dossiê. A gente vai ter que fazer, tipo, 10 minutos cada um, para dar tempo para o debate, né, porque nós somos
serão 4, né? Então, para a gente ter um tempo aí para questões, né? Eu acho que 15 no máximo. Tá bom? Okay. Obrigada, Zé. Então, boa noite. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, para compor a revista e agora para estar aqui, né? Enfim, eu acho que esse tipo de... O número ficou excepcional, de fato, e eu acho que cada vez mais é fundamental a gente ter produções como essa, né? Eu estou falando muito especificamente da questão quilombola, porque é um tema que corre o risco de dissolução absoluta nessa conjuntura atual, né? Vou tentar falar um pouco disso também no meio da minha fala, né? Eu estou vindo agora de um seminário também no Museu Nacional sobre a CPI da FUNAI e do INCRA, né? Então a gente estava lá discutindo também um pouco a conjuntura da CPI, como é configurada, né, o campo político em torno das acusações na verdade, à universidade, né? O que salta aos olhos na análise do material das 3.000 e poucas páginas da CPI, do resultado do relatório da CPI, é, em primeiro lugar, a falta absoluta de argumentos concretos, né? Um desprezo absoluto do conhecimento objetivo, porque as acusações são feitas sem nenhum fundamento, acusações inclusive por exemplo, de improbidade administrativa contra uma pessoa que nunca foi funcionária pública e por aí vai, né? Isso é só para dar um exemplo. O que salta aos olhos, no final das contas, fazendo a síntese completa do que estava sendo discutido lá, e vocês me perdoem começar por aí, porque eu estou muito mobilizado por essa discussão, é o desprezo, não só o desprezo, mas uma retaliação ao conhecimento científico, né? Uma retaliação à universidade e aos objetivos que a universidade se propôs junto aos movimentos sociais, né? De reconhecê-los, de abordá-los, de adotar suas causas como causas legítimas. Então acho que a gente deveria começar, fiquei com vontade de começar por aí, né? Primeiramente fora Temer, mas assim, não infelizmente a análise que a gente faz é de que Temer é um epifenômeno, né? Mas que esse processo é mais largo que ele, e infelizmente começou antes, né? Enfim, então é um pouco essa introdução, que já me comeu alguns minutos preciosos, né? Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, eu queria começar falando um pouco do caminho que me levou até esses textos sobre educação, né? Que eu acho que isso é importante para entender também a motivação do próprio texto que foi publicado agora, né? Eu começo a trabalhar com a questão quilombola vindo da etnologia indígena. E uma coisa que me saltava aos olhos era a analogia que existia entre a situação de comunidades até então não reconhecidas, né? Invisíveis, consideradas camponesas de forma genérica, e que a partir de um determinado momento passam a serem reconhecidas como comunidades que têm uma particularidade étnica, uma particularidade histórica. Isso parecia muito com uma situação que eu estava trabalhando na época, que era com a situação dos índios do Nordeste, que também, né, foram extintos no final do século XIX, mas de repente eles aparecem, né, no início do século XX, no metade do século XX, reivindicando serem reconhecidos em suas particularidades. E foi por isso que eu migrei para a questão quilombola, porque tendo acompanhado a partir de 92, 95 a situação, esse tema me saltou aos olhos, né? E ao trabalhar com isso, eu me dediquei ao tema da identidade étnica, mas da identidade ligada ao território, evidentemente. E foi nesse caminho da discussão sobre território, produção de laudos, a justificação da natureza específica dos territórios quilombolas, tem um caráter memorial, um caráter identitário, que acabou permitindo que eu migrasse do campo da academia para o campo das organizações sociais. Passei 10 anos numa organização social, trabalhando com comunidades, no sentido de mapear os seus problemas e também de promover ações que permitissem regularizar os seus territórios. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa nesse processo, que era
para mim foi ficando muito claro um certo trabalho subentendido, mas que não é relacionado na lista das tarefas de um antropólogo quando trabalha com comunidades quilombolas ou indígenas, que é o trabalho de explicar para elas o que está acontecendo, né? Explicar para elas a existência de uma legislação, né? E a explicar para elas um universo de mal-entendidos, de entendidos de fato criminosos, né? Ou de interpretações criminosas que existem em torno da lei, né? E o quanto essa lei pode ser favorável aos seus objetivos históricos, que são comunidades que lutam pela terra desde sempre, às vezes dentro do sindicato, às vezes negociando com os fazendeiros, né? Mas são comunidades que estão lutando pela terra há décadas. E aí tinha um subentendido, né? Que era esse subentendido que, para fazer o laudo, né? Em primeiro lugar, a comunidade precisaria desejar o laudo, ela precisaria desejar a aplicação da lei, e aí tem um trabalho inicial que é explicar a Constituição para comunidades que, a maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, uma parcela muito grande dos seus comunitários são analfabetos, por exemplo, né? E aí isso, quer dizer, esse trânsito, né, da etnicidade para o território acabou me levando para o tema da educação, né? E para perceber o modo pelo qual, a uma certa altura, terra e educação ficavam quase indissociáveis, né, do ponto de vista de produzir uma luta sustentável, vamos dizer assim, para usar uma palavra já quase ficando fora de moda. E aí, de fato, aconteceu um acidente biográfico incrível, que foi eu entrar na PUC do Rio de Janeiro, no Departamento de Educação, né, justamente depois desse processo todo, e aí isso permitiu que eu, de fato, incorporasse o tema da educação quilombola como um tema profissional, né? E aí, enfim, por que eu estou narrando isso tudo? Porque a educação não é um assunto autônomo para mim, né? Ela está vinculada a uma série de debates. E eu chego à educação a partir desses debates, né? E esses debates eu queria chamar a atenção, voltando ao tema que eu abri a fala, né? São debates que foram migrando, vamos dizer assim, de configuração nas últimas 2 décadas, né? A gente sai de uma conjuntura em que a nossa linguagem, né, a linguagem da academia, a linguagem do movimento social, era uma linguagem muito marcada pela conquista de direitos, né? A gente saindo de regime militar, encarando a chamada Nova República, o tema fundamental é a conquista de direitos. E, a uma certa altura, ali por volta de 2003, a gente tem a sensação de que, né, muitas vezes, o fato do direito existir não mudava a realidade. E aí a gente entra num segundo debate, que é o debate da efetivação do direito, né? E aí é um debate muito interessante, que provoca também a gente de um jeito muito diferente, que acaba levando a gente a um esforço, uma parte de nós, né, pelo menos, a um esforço de tentar entender a mecânica da efetivação do direito, a mecânica de funcionamento do Estado, a mecânica de funcionamento da justiça, a mecânica de funcionamento das políticas públicas. E não é à toa que o tema das políticas públicas emerge a partir desse momento como um tema fundamental, porque era um pouco essa sensação de, bom, chegamos lá, conseguimos direitos, mas nada muda. E aí o que faz? E, infelizmente, nós estamos em pleno terceiro momento, se a gente pudesse falar assim, né? Que é o debate em torno da dissolução desses direitos. E no caso quilombola, esse debate é um debate muito delicado, porque se na questão indígena nós temos uma tradição, vamos dizer assim, de organização da sociedade civil que reconhece a existência dos indígenas, e os indígenas fazem parte, né, desde a geração romântica de 1860, fazem parte da fundação do Brasil, né, vamos dizer assim. Eles são um símbolo quase incontornável do que é o Brasil. Os quilombos, gostaria de lembrá-los, né, o termo ganha carga jurídica, constitui sujeitos de direito, não constitui as comunidades, obviamente não,
que elas já existiam, mas como as institui como sujeitos de direitos novos a partir de 88. Né? E isso só é consolidado em termos legais a partir de 2003. Aliás, consolidado não, né? Enfim, a gente consegue um passo adiante em 2003 a partir de um decreto presidencial que ainda é questionado no Supremo Tribunal Federal. E nesse processo todo há uma dificuldade muito grande da academia incorporar esse tema. Há uma dificuldade muito grande do movimento social incorporar esse tema. E pior, né, assim, o mais importante, essa população não teve tempo de se constituir enquanto um movimento orgânico, forte, né, que produzisse lideranças que fossem autônomas da mediação, né, de um campo acadêmico que hoje se dissolve. Né? Então, a questão do debate sobre a ameaça dos direitos é também um debate sobre a ameaça da própria categoria, das próprias condições de existência, do reconhecimento, as condições do reconhecimento da existência dessas comunidades. Eu estou sendo um pouco catastrófico, mas de fato esse é o meu sentimento. Bom, então esse texto, o que eu... finalmente, né? Deve ter 2 minutos agora, né? Ótimo. Esse texto, o que ele faz? Ele faz um esforço de se voltar para uma dimensão desse debate, que é a visibilidade. Né? Porque a gente está falando de educação quilombola, e é muito comum que nós falemos sobre educação quilombola, e foi isso que eu fiz, esse é o caminho natural da academia, né, a partir de situações pontuais, né, de estudos de caso, né, de experiências, né, da abordagem de experiências. E isso acontece, de um lado, porque, vamos dizer assim, é um caminho da academia, é um caminho de um modo de construir conhecimento, mas também reflete a invisibilidade dessas comunidades diante dos aparelhos de Estado. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que são os quilombos em termos gerais, em termos nacionais. Vamos começar pela lista. Né? O movimento quilombola já falou em 5.000, já falou em 3.500. No cadastro, né, das certificações das comunidades quilombolas da Fundação Cultural Palmares existe em torno de 2.500. E com o processo aberto no INCRA existe 800. E tituladas tem 17. Né? Só para a gente entender isso. E quando a Fundação Cultural Palmares fez uma estimativa do número de famílias quilombolas, e aí você vai para documento oficial, né? Isso tudo parece que vira realidade, né? Na medida que vira número e entra em documento, a estimativa do número de comunidades foi feita multiplicando o número de comunidades estimado por 4. Então, é uma precariedade do ponto de vista do conhecimento, né? Porque estimava-se que digamos, né, popularmente conhecido como chute. Né? Então, essa invisibilidade é parte do meu interesse, né? É parte do problema que eu acho que a gente deve abordar. E esse texto foi feito um pouco sob essa motivação, né? De pensar essa invisibilidade, as razões dessa invisibilidade e o que é possível fazer de visibilização a partir dos dados disponíveis. Né? De visibilização não das situações pontuais, porque existem uma série de monografias muito interessantes sendo feitas sobre as comunidades, mas o que ela significa em termos globais, né? Em termos nacionais. E aí, para isso, eu lancei mão dos dados censitários, do dado do IBGE e do dado do censo escolar, para entender a situação dessas escolas. Né? E usei também algum conhecimento qualitativo para colocar problemas para esses dados existentes, né? Porque alguns deles são produzidos dessa forma, por exemplo, né? Multiplica por 4, né? 4 é um número meio, deve ser mais ou menos, pai, mãe, filho, 2 filhos, tem uns que são mais, outros que são menos, a média dá 4. Então, o que eu estou tentando fazer nesse texto é tanto uma leitura dos dados seriados, né? Dos dados quantitativos disponíveis sobre as comunidades quilombolas,
quanto uma crítica desses dados a partir das informações que a gente tem olhando, né, de forma qualitativa para essas situações, né? E no caso do censo escolar, isso é uma coisa relativamente simples, porque no censo escolar a categoria escola em comunidade quilombola foi criada em 2004, então hoje a gente já tem uma série de 10 anos que é possível fazer a leitura dessa série, né? E isso é uma coisa muito excepcional, né? À toa que os economistas gostam tanto, tem tanto economista estudando a escola, né? Porque tem uma quantidade de dados seriados assim, impressionante, mas seria fundamental pensar qual o fundamento a partir do qual se produz esses números relativos às escolas quilombolas, né? Chegou a nossa engarrafada no espaço aéreo. É suficiente. Então, em primeiro lugar, uma leitura do censo escolar, mas ao mesmo tempo colocando problemas sobre o processo de produção dos dados do censo escolar, né? Em primeiro lugar, o simples fato de que nem todas essas comunidades, o fato de que a classificação é escolas situadas em territórios de comunidade quilombola, ou escolas que atendem alunos de áreas quilombolas. Esse termo, que entra assim no questionário do censo, acontece duas coisas interessantes com isso. Em primeiro lugar, muito comumente o Estado pegou isso e chamou de escola quilombola, né? Então aquilo que era uma escola situada em território quilombola virou escola quilombola, e de repente esse termo tem uma certa magia, né? Porque são escolas quilombolas, né? Na verdade, são escolas situadas em território e a gente não sabe exatamente o que elas são, né? A gente não sabe exatamente a disputa que tem em torno do fato dela ser quilombola ou não. Em segundo lugar, tem uma outra coisa interessante, que esse dado é produzido pela diretora da escola quando preenche o questionário sobre sua escola. Isso nas melhores situações, porque é muito comum que a Secretaria de Educação depois pegue todos os questionários, isso acontece principalmente nas áreas rurais, e corrija os erros, né? Então a gente tem uma etapa que é a atribuição da categoria pela diretora, uma segunda etapa que é a correção desses dados pela Secretaria, e aí vamos admitir que é muito comum que seja a própria Secretaria que preenche, né? Nem é mais a diretora em muitos lugares, em função da precariedade da formação desses profissionais, inclusive, né? Então o que a gente vê aqui é que é uma classificação também que evidentemente não pode ser pensada independente dos conflitos locais em torno da classificação, né? Então, se a diretora gosta de que eles sejam quilombos, se a diretora está em conflito com o fato de eles serem quilombos, e por aí vai, né? Então, em primeiro lugar, então, a gente fez esse tipo, tem alguns exemplos que a gente trabalha no texto em torno disso, né? E, num outro campo, os dados do IBGE, do censo demográfico do IBGE. E aí, nesse caso, a gente teve que operar uma certa inovação metodológica, que é, como vocês sabem, o IBGE não tem a categoria quilombo, né? Tem a categoria indígena, amarelo, preto, pardo, mas não tem quilombo. Então a gente teve uma nota metodológica ao final do texto, falando um pouco sobre isso, que é explicando como que a gente trabalhou com o censo para buscar essas comunidades e, basicamente, fazendo um resumo brutal, né, a gente pegou a malha do IBGE e sobrepôs com as áreas territoriais já demarcadas, que a gente pode lançar a mão. Então são um número muito pequeno, demarcadas, não tituladas são só 17 e 18, mas as demarcadas são cerca de 178. Então os dados do IBGE com os quais nós trabalhamos são das terras que já foram demarcadas, que são apenas 178 desse universo, que pode variar entre 3.500 e 5.000, tá certo? E essas comunidades que foram demarcadas, obviamente elas estão numa situação melhor, são as melhores situações em termos de reconhecimento oficial, porque elas já foram demarcadas. Então elas estão no topo, vamos dizer assim, de uma hierarquia, né, de invisibilidade. Elas estão na melhor situação com relação à invisibilidade, provavelmente já tendo acesso a políticas públicas, coisa que em outros casos pode ser que não aconteça, é muito comum que não aconteça.
é mais comum que essas tenham acesso, né? Então, o resultado da soma dessas duas informações é, apesar da gente fazer um recorte totalmente enviesado, porque a gente está pegando as melhores situações, é uma caracterização da situação escolar nessas comunidades que é a pior de todas as formas que a gente pode classificar a população brasileira. Se a gente cruzar o rural com essas comunidades estão em pior situação. Se a gente cruzar as comunidades, a população negra com essas comunidades estão em pior situação, né? Mesmo nos municípios, se a gente contextualizar nos municípios, será que isso não é efeito do contexto? Os municípios, em geral, curiosamente, têm melhor situação do que a nacional e as comunidades estão em pior situação do que a nacional. Então, a gente, apesar do viés positivo do recorte que a gente tem, né, nos dados que a gente produziu, o quadro é um quadro bastante alarmante, né, e que, como a gente teve a oportunidade de fazer uma leitura dos últimos 10 anos, ele é alarmante também no sentido de mostrar que a expansão da oferta educacional não alterou essa situação no caso das comunidades quilombolas. Então, os últimos 10 anos que estão sendo abordados, não teve uma mudança substantiva das idades menores, pelo menos, né? Porque as maiores, a gente sabe, né, a dificuldade que é dos adultos acessarem a escola, mas também no campo, né, da educação infantil, do ensino médio de primeiro ciclo, não teve melhora nesses últimos 10 anos. Então é um pouco nessa direção que o texto foi pensado, um pouco com essas motivações e com esses problemas que eu espero que tenha, pelo menos, levantado ali um Tanta curiosidade para mim. Obrigado. Muito obrigada, Zé Maurício. Eu acho que deu um gostinho, né, para a gente querer ler tudo depois. Bom, eu já li umas 3 vezes, né, mas vocês todos. Vamos dar as boas-vindas para Andréia Mongin, que conseguiu chegar, apesar do aeroporto fechado e tudo mais. E bem-vindo, obrigada por ter vindo. Eu vou passar agora então para o professor Amilcar Pereira, tá, para fazer a apresentação do seu texto. Bom, em primeiro lugar, ontem eu assisti um videozinho que me mandaram e agora a palavra de ordem não é mais fora Temer, agora é show vampirão. Eu achei legal, show vampirão. Mas enfim, queria começar agradecendo ao convite da Rosana para participar do dossiê e o convite para participar dessa mesa, uma mesa tão qualificada academicamente, tão bacana. Em especial, gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da professora Joselina da Silva, uma importantíssima referência na minha trajetória, como cidadão, como, enfim, professor intelectual e também acadêmico. Então, é uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Quando a Rosana me convidou para participar do dossiê, eu pensei em escrever um artigo discutindo uma questão que eu ouvi muito ao longo de muitos anos, ao longo das minhas pesquisas, sobre histórias do movimento negro no Brasil e também fora, na diáspora, que era uma perspectiva muito comum de muitas pessoas que não estão acostumadas a ler questões, a textos, participar de discussões sobre a história do movimento negro, uma percepção de que a Lei 10.639, por exemplo, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, em todas as escolas, as ações afirmativas, como as políticas de cotas, teriam caído do céu, ou teriam sido impostas de cima para baixo. A partir dessa questão, eu comecei a escrever pensando no sentido contrário, no protagonismo da população negra, na agência da população negra, ao longo do tempo, aqui no Brasil, ao longo da história brasileira, lutando para que o acesso à educação fosse possível, para que uma outra educação fosse disponibilizada, não só para a população negra, mas para toda a sociedade, para que as políticas de ações afirmativas, que são diversas, pudessem tomar corpo e pudessem ser implementadas na sociedade brasileira, uma luta que vem de muito longe.
Eu posso lembrar aqui, muito rapidamente, de algumas organizações históricas aqui no Brasil, a Frente Negra Brasileira, que chegou a se tornar um partido político em 1936 e que reunia milhares de pessoas associadas como membros, inclusive com a carteirinha de Frente Negrino, em vários estados brasileiros. É um fenômeno que surge, uma organização criada em São Paulo, no ano de 1931, mas que havia representações em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e era uma organização que pautava como elemento fundamental na sua luta contra o racismo, pautava a questão da educação. E onde havia Frente Negra, eles constituíam também escolas, pensando não só no acesso, mas na importância da educação para a luta contra o racismo, na importância da educação para a possibilidade de melhoria de vida da população negra. E foram várias organizações, várias escolas constituídas por negros para negros, que foram desenvolvidas ao longo da história do Brasil, especialmente aí do finalzinho do século XIX em diante. Então, há muitas evidências históricas que precisam ser estudadas, precisam ser conhecidas, precisam ser pesquisadas na academia também, que compõem aí uma longa história de luta dessas populações negras, especialmente na área da educação. Então a Lei 10.639, de fato, não veio de cima para baixo. Pensando no que dizer hoje, eu lembrei de uma poesia que uma amiga minha me enviou, uma amiga minha que mora na Espanha, mas é brasileira e é professora lá, e traduziu um poema de uma poeta, antropóloga e militante negra da Costa Rica, a Shirley Campbell Barr. Uma poesia muito forte, a meu ver, e que ilustra muito bem essa história de luta da população negra para que a educação, para que a história da população negra chegasse à população como um todo, à sociedade como um todo. Não só aqui no Brasil, mas, como eu disse antes, na diáspora negra como um todo. Essa poesia se chama Nossa História, eu vou ler aqui muito rapidamente. Nossa história. A nossa não chegou em capítulos, nem de menor a maior, como costuma acontecer. Não nos chegou desde o começo, desde o berço, desde os primeiros dias da escola. Não nos apareceu nos livros, ou nas surpresas dos cereais ou essas coisas. Comportou-se cruel e egoísta conosco, manteve-se oculta como uma ladra, como quem resiste a dar luz e compartilhar. Ela nos chegou em línguas desconhecidas, fragmentadas, chegou-nos interpretada pelos inimigos, com seus rostos, suas verdades, foi-nos entregue suja, vazia, despedaçada, chegou-nos em farrapos, descalça, metralhada, e nós a acolhemos humilhada. Foi necessário que saíssemos como valentes guerreiras a recuperá-la, a limpar suas lágrimas, suas mãos, a vesti-la de novo, enchê-la de orgulho, lavar seus joelhos, e quando ficou pronta, a levamos para o sol. E nossa história agora brilha bonita, resplandecente, forte, e caminha desde então, com o peito erguido e a cabeça alta. Shirley Campbell Barr. Essa poesia foi traduzida pela professora Betânia Guerra de Lemos, que é uma grande amiga que mora fora, e me enviou recentemente. Pensando no que dizer aqui hoje, eu lembrei e quis ler essa poesia para vocês, porque ela me remete a uma reflexão sobre o quanto esse protagonismo negro é fundamental para entendermos esses avanços que conquistamos como sociedade, a Lei 10.639, o ensino de história que de fato reflita a ação, a agência da população negra na história do Brasil, as cotas, as políticas de ação afirmativa que têm transformado as universidades, como são frutos, como são resultados dessa atuação histórica da população negra aqui no nosso país e na diáspora, como diz a Shirley Campbell Barr nessa poesia. Me parece uma boa ilustração para nos informar e nos levar a pensar sobre essa discussão. Mas esse texto que eu escrevi, que foi publicado, espero que vocês leiam, ele é resultado de duas pesquisas. Uma pesquisa que durou muitos anos, que era coordenada pela professora Verena Alberti, lá na FGV, que era minha parceira, né? Eu trabalhava com ela diretamente nessa pesquisa, desde 2003 até 2007. E ao longo desse período, lá no CPDOC da FGV, a gente fez 39 entrevistas com lideranças do movimento negro de todas as regiões do país. Então, algumas das entrevistas de história oral que eu usei para compor esse texto são resultantes dessa pesquisa
feita ainda com a professora Verena Alberti, lá no início dos anos 2000. E a segunda pesquisa, que é bem mais recente, que foi concluída 2 anos atrás, eu fui o coordenador. A gente, juntamente com alguns alunos que trabalham comigo ainda hoje, a Tayara Silva de Lima, inclusive, é minha aluna no mestrado aqui no PPGE, nós entrevistamos outras lideranças negras que participaram aí muito diretamente dessa luta por educação para a população negra e por outra educação para a população negra aqui no Brasil. Então, para compor esse artigo, eu utilizei como fontes, como as fundamentais fontes históricas, trechos dessas entrevistas feitas lá atrás, entre 2003 e 2007, e trechos dessas entrevistas feitas no ano de 2015 com lideranças representativas do movimento negro, como o Luiz Barros, que infelizmente faleceu no ano passado, como Hélio Santos e algumas outras lideranças negras. A partir dessas entrevistas, a ideia do texto era pensar um pouco nesse histórico de luta da população negra que tornou possível conquistas para a sociedade, como a Lei 10.639, que tem esse potencial de transformação cultural, inclusive de potencializar a luta contra o racismo no Brasil, as ações afirmativas, as políticas de cotas, etc. E refletir, com a ajuda desses trechos das entrevistas, com a ajuda dessas pessoas que foram entrevistadas, sobre os desafios presentes, né, diante de nós, como sociedade, para o processo de implementação dessa Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do nosso país. Nesse aspecto histórico, eu acho importante entender que essas conquistas foram possíveis graças a uma série de articulações que essas organizações do movimento negro, que essas lideranças do movimento negro vão realizando com o Estado, com os poderes instituídos, com as instituições do Estado ao longo do tempo. E sobre essas articulações e sobre essa perspectiva de setores do movimento negro, porque eu preciso dizer, o movimento negro é um movimento social plural, como qualquer outro movimento social, e que há muitas divergências, inclusive de perspectivas, entre grupos que compõem determinados setores desse movimento, mas setores desse movimento que se tornam majoritários no conjunto do movimento negro vão optar, num determinado momento, ali, ainda na luta contra a ditadura militar, por buscar possíveis articulações com o Estado, através de diferentes instâncias e instituições. E essa perspectiva nova, essas articulações que vão se constituindo, essa possibilidade, inclusive, de se tornarem agentes implementadores de políticas públicas nessas articulações com o Estado, vão tornar possível a construção de políticas como a Lei 10.639, que é uma política curricular voltada para a educação especificamente, mas que tem... eu estou lembrando aqui, estou pensando o tempo todo nas passeatas de 2015, 2016, principalmente no final de 2015, início de 2016, pelo impeachment da Dilma, e a quantidade de faixas contra as cotas, ou contra essa lei de africanos, lei de história da África, como isso era presente, como esse foi um dos elementos que mobilizou muita gente no processo de tentativa e que foi efetiva de derrubar o governo do PT. Então, essas articulações tornaram possível uma série de conquistas que, para setores sociais, para setores que foram às ruas em 2015 e 2016 pedir a derrubada da Dilma, a derrubada do governo do PT, eram conquistas inaceitáveis, né? A questão das lutas pelos espaços de poder na universidade, e pela própria constituição do currículo a ser trabalhado nas escolas. Eu lembro de vários editais de jornais como o Estadão, como a Folha de São Paulo, condenando a Lei 10.639, mesmo anos depois da sua promulgação. Mas essas articulações foram efetivas e conseguiram tornar possível algumas conquistas importantes já citadas aqui. Para ilustrar essa passagem que torna possível a construção dessas articulações por parte de setores do movimento negro, eu vou ler aqui um trechinho de uma entrevista com uma liderança muito significativa, na medida em que ele, o Hélio Silva Júnior, que foi entrevistado por mim e pela Verena em 2004, aqui no Rio de Janeiro. Ele é uma liderança de São Paulo, um militante
historicamente lá de São Paulo, ele participa, por exemplo, como consultor na constituição dos PCNs, lá em 97, 98. Então é alguém que teve uma entrada, que teve uma participação, inclusive, no processo de construção de políticas públicas. Ele, por exemplo, foi o redator do documento oficial brasileiro que foi enviado a Durban durante a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo em 2001, um documento que vai resultar num compromisso público do Estado brasileiro em relação às políticas de ação afirmativa. Então, eu vou ler um trechinho aqui desse sujeito que foi entrevistado por mim pela Verena lá em 2004. Ele diz assim: acho que a experiência do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo significou para mim uma primeira disponibilidade, digamos assim, intelectual, para considerar que era preciso formular respostas para o cotidiano, que o discurso que a esquerda vendia, que era um discurso da transformação global, se assemelhava muito à coisa católica do inferno na terra, em busca do paraíso. Foi uma maturação muito lenta e também muito dolorosa, porque em vários momentos estava em questão se a adesão a um tipo de reivindicação como a revolução, a um tipo de reivindicação como essa, significaria ou não uma rendição ideológica. Nós, que amávamos tanto a revolução, agora estaríamos, digamos assim, contentes com a possibilidade de partilhar o bolo sem transformação social. Até que alguém disse que nós estávamos fazendo uma extraordinária transformação social das relações do cotidiano, das relações dos microespaços de poder. E a própria questão do empoderamento da população negra é a coisa mais altiva, mais ousada na política, nas relações intersubjetivas. Alguém precisou dizer que a gente estava fazendo a revolução, que cotas no Brasil é revolução. E aí o Edio Silva Júnior. Esse trecho do Edio, eu abro o artigo com ele porque ele me parece muito emblemático dessa nova perspectiva e dessa busca de construção dessas articulações com o Estado que vão tornar possível a construção de políticas como as cotas. Ele fala no início do trecho do Conselho de Participação e Desenvolvimento da População Negra de São Paulo, que é criado em 1983, ali bem no final, né, da ditadura, no período ali após a primeira eleição direta para governador, ainda no período da ditadura, que foi feita em 1982, e lá em São Paulo ganha a oposição ao regime, que era o Franco Montoro, o governador. E ele convida o professor Hélio Santos e uma série de outras pessoas para compor um conselho que vai criar políticas, que vai propor ao Estado políticas para a luta contra o racismo, para o desenvolvimento e para a participação da população negra. O Edio Silva Júnior era da CUT na época, e ele é convidado pelo Hélio Santos e pelo Ivair, também dos Santos, que compunham ali o conselho, para participar desse conselho. É nesse contato com o conselho, ainda na década de 80, que ele vai começar a desenvolver essas reflexões e vai ser um dos primeiros militantes do movimento negro organizado, participando de instituições. Eu não cheguei nem no início, né? Mas eu vou... Você não faz isso? Não, com menos de 20 eu o Edio é representativo nesse sentido, dessa mudança de perspectiva, e continua atuando durante muito tempo nessa construção. Pô, mas eu pensei em um monte de coisa. Assim, em vários momentos, houve diferentes aspectos da luta contra o racismo no Brasil. Eu não vou citar muitos, inclusive porque o meu tempo já acabou. É para a gente ler também. É para vocês lerem o texto, né? É verdade. Eu preciso dizer que concluindo, tentando concluir sem ter chegado na metade. Mas foi a poesia foi bonita, não foi? Pô, gostei muito da poesia. Então, é importante dizer que lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ainda em 95, em resposta a uma marcha do movimento negro que vai levar cerca de 30 mil pessoas lá para a frente do Palácio do Planalto, vai pressionar o governo, o Fernando Henrique não só vai reconhecer pela primeira vez num evento público, num evento internacional, a existência de discriminação racial no Brasil, como chefe de Estado, o que não havia acontecido antes, né? Pelo contrário, os governos, durante a ditadura militar e civil, né, afirmava internacionalmente que o Brasil era uma verdadeira democracia racial. Então isso era uma questão de identidade nacional. Havia uma cláusula na Lei de Segurança Nacional que previa inclusive detenção, aprisionamento para quem falasse em racismo na sociedade brasileira, e se fosse publicado, triplicava a pena, então ia de 1 para 3 anos de prisão por se falar
falar em racismo durante a ditadura. Essa lei é de 1969, do início de 69, a Lei de Segurança Nacional, enfim. E o Fernando Henrique, sociólogo, aluno do Florestan Fernandes, em 1995 reconhece no evento público pela primeira vez como chefe de Estado a existência de discriminação racial no Brasil e cria um grupo de trabalho interministerial, um GTI, para buscar a formulação de políticas de combate ao racismo. Esse é um marco no sentido em que há uma resposta direta a uma movimentação, uma pressão realizada pelo movimento social negro lá em 1995. Mas essa possibilidade de construção de políticas de ação afirmativa vai ganhar um impulso no governo Lula, inegavelmente. O professor Zé Maurício já falou um pouco sobre a legislação que é criada ainda em 2003 pelo Lula na questão quilombola, o reconhecimento das terras, a regulamentação lá que é estabelecida em 2003, e logo a segunda lei sancionada pelo Lula, a primeira foi uma lei que tornava lá criado um programa de combate à seca lá no Nordeste, e a segunda lei simbólica, né, foi a Lei 10.639, a lei que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira, assinada ainda no dia 9 de janeiro de 2003, o que é emblemático. Logo no início do seu governo, a segunda lei importante sancionada dizia respeito a uma demanda histórica desse movimento social que, ao longo do século XX, pressionava para que algo fosse feito nesse sentido. Enfim... e a partir daí, os desafios, na medida em que a lei existe, os desafios são colocados diante de nós. O que fazer para que essa lei, de fato, seja a realidade na vida das pessoas, numa sociedade tão desigual, tão hierarquizada como a nossa? E aí são muitos os desafios. Vários dos trechos das entrevistas que eu utilizei, na segunda parte do texto, falam desses desafios. Desafios como, por exemplo, o racismo na escola, que torna difícil, inclusive, a aceitação da temática por determinados professores, por alunos, por pais de alunos. Essa questão religiosa não aparece muito no texto, mas é evidente, ao longo das pesquisas feitas nas escolas sobre currículo, como é difícil trazer discussões sobre história cultural afro-brasileira em determinados espaços onde a religião protestante, cristã protestante, é prevalecente. Desafios como, por exemplo, algo que para mim é muito importante, diz respeito à minha ação política, institucional, que é a produção de pesquisa, a produção de conhecimento sobre história e cultura afro-brasileira e africana, para que isso possa chegar nas escolas e contribuir de maneira importante para a implementação da lei. O texto traz, então, um diálogo com esses atores sociais que têm contribuído historicamente tanto para a possibilidade de construção de políticas públicas como a lei, como a questão curricular e educacional, tanto quanto as ações afirmativas de outras formas, como as cotas, etc. E também nos leva a pensar sobre os desafios colocados de nós diante da possibilidade de implementação dessas políticas públicas. Eu tenho dito muito que hoje a palavra é resistência, para que a gente não perca essas conquistas que foram alcançadas pela nossa sociedade nos últimos anos. Então, diante desses desafios, hoje, a gente precisa lutar e resistir não só para a implementação, de fato, dessas legislações, dessas políticas conquistadas, mas para também não permitir que elas desapareçam diante desse cenário tão terrível no qual estamos vivendo. Obrigado. Muito obrigada, Milka. Desculpa aí a pressão do tempo, mas é para a gente ter a oportunidade de ouvir a todos e ter algumas questões. Eu queria passar agora a palavra para a professora Joselina da Silva, da Universidade Rural. Eu e a Jo fomos colegas de trabalho há sei lá quanto tempo, que não vale a pena mencionar, na Universidade Cândido Mendes, no Centro de Estudos Afro-Brasileiros. E é um prazer também ter você aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite para fazer a resenha, a oportunidade de compartilhar a mesa com a professora Rosana, realmente amiga de longa data, com o professor Amilcar, não só por ele, mas como pelo pai dele, que é meu amigo e irmão de trabalho e tal, e de produções. E a gente estava aqui brincando como um filho tão semelhante ao pai, aquela coisa do tempo, eles têm um jeitinho assim. Então é muito bom também ver isso. E a honra de rever o professor Maurício Arruda, a honra de estar com a professora. Quando eu recebi o convite para fazer uma resenha, eu fiquei, resenha? Assim, pô, uma resenha?
é importante e tal. Até que eu recebi o livro. E eu falei, que bom, resenha! Porque não era qualquer livro, né? Um livro cujo título é Negritude e Universidade, evidenciando questões relacionadas ao ingresso e aos projetos curriculares, da professora Yolanda Oliveira, que é a organizadora, um livro de 2015. E por que eu fiquei com tanto júbilo ao receber o livro? Exatamente pela sua organizadora. Aí, por outro lado, surgiu um outro sentimento, né? Eu precisava escrever sobre o livro, não sobre a organizadora do livro, porque era o que realmente me fazia vontade. Então eu entreguei o texto quase sobre a hora, porque eu tenho quase um capítulo inteiro escrito sobre a professora Yolanda. E aí eu comecei a resenha, e peço licença para ler esse pedacinho, dizendo o seguinte: aí, andando pelo centro do Rio de Janeiro, eu avistei à distância uma bela mulher negra de pele luzidia, usando uma imponente roupa africana e garbosamente portando seus cabelos naturais, a caminhar em plena década de 70. Eu pensei, meu Deus, quanta altivez! Mais tarde soube tratar-se de uma professora universitária de uma universidade federal em Niterói. Essas são palavras, eu não disse o autor, até porque eu não tinha pedido autorização, mas são palavras, na verdade, uma livre adaptação do professor Amaury Mendes Pereira. Foi dessa forma que eu conheci a professora Yolanda, e só fui encontrá-la pessoalmente muito depois. E aí, por que eu fiquei tão encantada com a possibilidade, e devo certamente publicar esse que não entrou nessa publicação, mais adiante? Porque a década de 70 ela é extremamente importante para o movimento negro brasileiro, em âmbito nacional, notadamente, claro, também no Rio de Janeiro. É o momento que nós vamos ter várias influências sobre o movimento negro brasileiro. A gente tem, por exemplo, claro que a gente não teria tempo de falar todas aqui, mas a gente tem, por exemplo, uma influência forte recebida do movimento da soul music, do black music norte-americano. Então nós vamos ter aqui os bailes de soul. E esses bailes, a gente tinha, por exemplo, as imagens de James Brown gritando lá, "Say it loud, I'm black and proud. Say it loud, Eu estou nervosa, engraçado, né? Erro em inglês. Acho que é porque eu estou falando com a professora Yolanda. Enfim, say it loud, I'm black and proud. E isso era algo que, mesmo sem o entendimento exato em português do que significasse, né, todos os bairros periféricos desse país, de modo geral, a gente tem percebido que os estudos falam muito sobre Rio, São Paulo, Salvador, mas era muito mais amplo que isso. Eu estive trabalhando há algum tempo, uns 10 anos agora, acabei de chegar, tem 2 anos que eu voltei, trabalhando no Nordeste, no Ceará, e eu pude conversar com pessoas do Norte e do Nordeste que se referem a essa década como realmente tendo sido importante nesse momento de construção de identidade. A gente tem também uma influência muito grande aí do processo de libertação dos países, notadamente os países dominados por Portugal, e essa influência vai chegar em diversos setores do movimento negro. A gente tem uma outra influência que vai constituir os blocos afros em Salvador, e aí ali é uma pleiade de presenças, né? A gente tem a influência das casas de candomblé, e aí vamos ter as danças e os ritmos, as palavras cantadas em Yorubá pelas ruas, as influências do continente africano, dos panos coloridos com os corpos amarrados, são as pessoas saindo com os corpos amarrados, as mulheres, os homens com suas batas, as influências também do momento do soul music, que aí a roupa diz, que dá uma mensagem, que dá uma informação. Nós temos também a influência das tranças das mulheres africanas, que aí vão virar, aqui no Brasil, se transformam em verdadeiras esculturas de cabelos dessas mulheres. Então, tudo isso está acontecendo naquele momento da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos vários espaços.
Então, a professora Yolanda é uma das poucas negras desse momento que é uma professora universitária, de uma universidade federal, uma universidade com prestígio internacional. Então, esta mulher carrega em si a representação e a importância de estar dentro do espaço universitário e, ao mesmo tempo, o seu corpo se transforma em bandeira identitária pelas ruas da cidade. Me lembro de ter ouvido de outras professoras, não posso dizer que tenha sido dela, não, realmente não me recordo, que isso também, outras pessoas também se vestiam assim, havia muitos convites para participar de festas de pessoas, não negras, sem dúvida, né? Quase como presença VIP. Aqui está a professora fulana de tal, porque a professora fulana de tal se vestia de tal forma, né? Então, era uma espécie de folclorização de um momento político importante ali presente. Então, escrever essa resenha, e agora eu volto a dizer, uma resenha, né? Não era uma resenha, né? Uma resenha, né? Passou a ter para mim, particularmente, esse lugar de importância por poder estar pensando nessa década, com essa importância que ela teve e com a presença da professora Yolanda. A resenha em si me permitiu também revisitar um texto de um professor, Salles Augusto, que fez o seu trabalho de doutorado na UNB, e ele cunha uma categoria intelectuais negros e negros intelectuais. Ele acaba fazendo uma analogia entre essas duas categorias. O que ele vai chamar de intelectuais negros são pessoas que, aliás, por isso eu voltei a ele, né? Que a professora Yolanda pode ser um exemplo, né? Que era, infelizmente, um dos poucos exemplos da década de 70. Hoje, com o advento da organização dos movimentos dos intelectuais negros dentro das diversas universidades, com as constituições dos NEABs, os núcleos de estudos afro-brasileiros representados em todas as universidades públicas, federais, grande parte das estaduais e algumas privadas, hoje já também nos IEFs, já começa a acontecer também em alguns colégios de ensino médio, né? A preocupação de ter um lugar, um ambiente de receptividade para que se possa ter essa reflexão e não mais como de uma época que fui e muitos foram, de não ter com quem dialogar, de ter uma atitude intelectual solitária dentro da universidade. Então, os núcleos de estudos afro-brasileiros podem ser esse lugar. E aí o professor Salles Augusto traz essa reflexão. Os intelectuais negros seriam, então, pessoas cunhadas dentro do movimento social negro, tendo sido participantes ou não, porque necessariamente nem todos são ativistas do movimento, mas tem uma escuta, uma proximidade, uma participação, digamos, uma cumplicidade acadêmica com esse movimento. Traz o movimento para perto de si e vai para junto do movimento, ao invés de simplesmente usá-lo como interlocutor preferencial nas suas pesquisas. Então, a professora Yolanda certamente é uma dessas intelectuais que podem ser pensadas quando se fala desse importante momento de Constituição. Então, os NEABs, eu queria terminar por aqui, porque eu quero ser, só para mostrar que eu sou diferente, ser fiel ao horário, né? Mesmo tendo muito que falar, e gostaria muito de falar. A professora Yolanda, então, coordena um dos mais antigos, não o mais, mas um dos mais antigos núcleos que hoje dá-se o nome de NEABs, que é o PENESB, que é um programa, eu fiz uma colinha aqui, porque eu não saberia, Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira. Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, o PENESB, sediado na UF. Sempre, quando a gente pensa professores que atuam na educação básica e tal, nem sempre o mestrado é algo que está mais à mão, mais à disposição, em função dos diversos horários, dificuldades de vida, as distâncias das universidades e tal. O PENESB, então, criou uma especialização em fins de semana,
que acontecia às sextas à tarde, sábado o dia todo e uma parte do domingo. Então isso permitiu, e aí Niterói, permitiu que um grande número de professores do interior do estado do Rio, e alguns inclusive dessas cidades mais próximas, de Espírito Santo, por exemplo, mais próximas do estado do Rio, pudessem complementar a sua informação. Então, vocês vão ler a resenha, espero que leiam, e vão dizer, ué, mas cadê a professora Yolanda que não está aqui? Bom, ela está nos 2 primeiros parágrafos, e o restante está na resenha. Muito obrigada. Muito obrigada, João, por seus 12 minutos aqui, maravilha. Só vamos registrar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem um LEAB, tá? Então, são todas que tem. Ainda não. Ainda não. Não terá, né, Amilcar, um dia. Bom, eu vou passar então para finalizar essa parte das exposições para Andréa Bongin, que vai apresentar o seu artigo também, que chegou para nos prestigiar aqui diretamente de Vitória via Belo Horizonte, né? Obrigada, André. 15 minutos, tá? Ok. Boa noite, gente. Bom, eu prometo ser mais rápida do que o meu voo, tá? Com toda certeza. E também queria agradecer ao convite, né, para poder publicar um artigo nesse dossiê. Também o convite para estar aqui, conhecer a professora Rosana e os demais que eu não conhecia pessoalmente, né, só através de e-mails e redes sociais. E dizer que eu estava ficando muito aborrecida com a possibilidade, com a impossibilidade de estar aqui hoje, né? Eu antecipei minha vida para poder ir para o Rio, para poder participar deste momento que eu considero muito significativo. E eu gostaria de dizer que também considero esta publicação como bastante oportuna numa conjuntura de imensos retrocessos, né, de grandes perdas das nossas conquistas sociais, conquistas que foram realmente efetivadas a partir de grandes lutas, de lutas intensas envolvendo os movimentos negros, né, e demais movimentos, demais coletivos. Vindo para cá, eu recebi a mensagem por WhatsApp que o governador do estado do Espírito Santo extinguiu a gerência de educação para o campo, educação indígena e quilombola, né, no âmbito da estrutura da Secretaria de Estado da Educação. Ao mesmo tempo que eu recebi a notícia, também já recebi um convite para assinar um manifesto, né? Já fiz isso, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, e eu acho que não é exagero estar atenta também às possíveis ameaças que assolam a 10.639, a 11.645, né, a 12.711, que são leis extremamente significativas e, como já mencionado aqui, resultado de um grande movimento, de um processo de intensas lutas, né? Não foram dádivas de nenhum governante, mas sim conquista. Então, é fundamental que estejamos atentos a esse processo. E essa publicação, para mim, vem, né, nesse momento, que eu também concordo, um momento de resistência. É, de fato, necessário resistir, né? No artigo que eu publiquei no dossiê, é um artigo voltado para estudantes que ingressaram na Universidade Federal do Espírito Santo através do sistema de cotas e que se auto-identificam como pretos e pardos. São os considerados cotistas e, sobretudo, os cotistas pobres e auto-identificados como pretos e pardos. Bom, entre outras questões, eu só gostaria de destacar, sobretudo, é uma pesquisa etnográfica, né? Eu sou da área da antropologia, estou no processo de pós-doutorado lá no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFES, né? Meu doutorado foi aqui na Federal Fluminense, morei um tempo aqui no Rio, né? Sim, tenho alguns contatos por aqui também, na Federal, na Rural também, professor Ias,
professor, desculpa, eu esqueci, o Tair, né, o Renato Nogueira, também, né, um grande grupo de pesquisadores nessa área, com produções bastante significativas. E, então, eu, começando a pesquisa, eu diria que eu tinha uma grande satisfação de ver a presença de estudantes negros na universidade, sobretudo em cursos considerados de maior prestígio social, de maior concorrência, como é o curso de medicina, como é o curso de direito, o de engenharia. Então, assim, turmas onde a gente não via nenhum estudante negro, né? Algumas exceções para os estudantes africanos, é ainda muito gratificante ver a presença desses estudantes nas salas de aulas, no espaço acadêmico como um todo. Ao mesmo tempo, também muito desafiador, muito constrangedor perceber como que o processo de ingresso e permanência desses estudantes tem ocorrido, né? Eu diria que, bom, pensando a partir lá do Elias e do Scott, esses alunos ainda são outsiders, ou, né, pensando no Bourdieu, são os excluídos do interior, porque são alunos que cotidianamente têm convivido com episódios de efetivo racismo, de discriminação racial, de exclusão e de muita pressão, né, para que confirmem o tempo todo que são de fato capazes de estar na universidade. Essas pressões advêm dos próprios colegas e também dos próprios discentes dos mais diferentes cursos, mas especialmente desses que eu citei antes, né? Do direito, da medicina. Então, ouvimos relatos de estudantes fazendo uso de antidepressivos, de anti-ansiolíticos de maneira indiscriminada, sem receituário médico, por conta de se sentirem muito pressionados a, de fato, tirarem boas notas, né? Como eu falei antes, provarem que são capazes. No curso de medicina eu pude observar uma vigilância, um controle por parte de alguns estudantes, né, considerados não cotistas, em torno dos resultados dos cotistas, né? Então eles de fato vigiam os resultados para saber se eles estão indo bem. Então, assim, nesse processo de permanência, há dificuldades do ponto de vista material, claro, né? Os estudantes pobres, eles têm algum tipo de assistência estudantil, mas não é o suficiente. Mas há dificuldades que eu vejo de tamanha importância, que são dificuldades de ordem simbólica, especialmente no sentido de episódios de racismo, né? Nada velado, eu diria, bastante explícito em muitas situações, né? Como no caso de um professor que ficou, inclusive, famoso, né, aí na imprensa. A fala dele foi com os estudantes que faziam parte do meu grupo de pesquisa, quando ele disse bem, de maneira bastante evidente, que entre um médico, um advogado negro e branco, ele certamente escolheria o branco por saber que o branco é mais capaz, né? No outro relato, eu ouvi de um aluno cotista negro me dizendo que, fazendo parte de um grupo de colegas, eles falavam sobre um roubo de uma bicicleta no Centro de Línguas, que fica dentro da universidade, e se referiram a esse roubo dizendo que só poderia ser um cotista preto. Então, assim, episódios desse tipo têm sido cotidianamente presenciados na universidade. Eu mesma fui fazer uma palestra num
curso de serviço social, e alguns alunos me chamaram para ver uma pichação na parede, né, dizendo, abre aspas, eu não sou obrigado a concordar com as merdas que os cotistas falam, fora cotista, professor Malaguti para reitor. Professor Malaguti foi esse que eu mencionei anteriormente, né, que se referiu aos estudantes daquela maneira. Bom, então, assim, há pouco tempo eu fiz parte de uma reunião lá promovido pela Secretaria de Cidadania, que reuniu vários coletivos de estudantes negros, e os relatos são, infelizmente, muito nesse sentido, né, a ponto da universidade estar se organizando para, inclusive, trabalhar com assistência terapêutica, com psicólogos, né, porque, de fato, tem sido muito cruel, muito difícil se manter na universidade, na situação, no lugar de estudante cotista e, sobretudo, de estudante cotista e negro, né? Felizmente, por outro lado, a gente observa um movimento intenso de estudantes se organizando em torno dos coletivos, né? Em vários cursos coletivos já existem. Nós temos o MEAB, né, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro, temos também visto crescer a produção com nessa perspectiva antirracista dentro da universidade, seja por parte de pesquisadores negros, seja por parte de pesquisadores não negros ou brancos. E há pouco tempo nós tivemos um concurso para professor específico para ministrar a disciplina de educação para relações étnico-raciais, né? Então isso também é considerado um avanço. Foram contratados 4 professores para atuarem nessa área na UFES, né? A UFES também foi a primeira universidade federal a, de fato, trabalhar com o sistema de cotas com 50% de reserva das vagas, muito embora eu não considero que nós tenhamos, de fato, uma reserva de cotas étnico-raciais. Para mim, a gente tem uma subcota, porque, né, o principal critério é a escola pública, não é étnico-racial. Então, no Espírito Santo, por exemplo, nós temos quase 60% da população autodeclarada como parda, preta e indígena. E, no final das contas, né, fazendo uma continha, a gente vai ver que 20% das vagas da universidade são reservadas para estudantes pretos, pardos e indígenas. Quer dizer, então, assim, concluindo, né, já está no momento, eu considero que muitos avanços nós já conquistamos muitas, eu diria que, não sei se leis importantes, né, mas nós já tivemos muitos avanços. Porém, precisamos continuar, e reafirmo, né, o momento de resistência, e é necessário continuar. Eu acho que essas investigações são fundamentais nesse sentido, para que a gente possa, de fato, ter uma universidade mais democrática, uma universidade mais negra, né, uma universidade que possa, de fato, contemplar a imensa diversidade que nós temos nesse país. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Eu acho que também a sua fala, como a de todos, suscitou aí a curiosidade de todo mundo para ler os artigos. Mas, embora vocês não tenham lido os artigos, podem fazer comentários, questões a partir do que os componentes da mesa apresentaram, né? Então, a gente vai abrir, não temos muito tempo, né? Porque a gente tem horário aqui também para a entrega do auditório, o próprio seminário Alice Teixeira, que é um seminário da pós-graduação, né, no qual essa atividade está acontecendo. Tem um limite de horário para concluir, mas a gente não queria deixar de abrir essa oportunidade para quem tiver questões e comentários para os colegas aqui da mesa. Então, um de cada vez, por favor. Boa noite a todos. Sou Diógenes, da Unirio.
Eu queria dar os parabéns, né, pela revista e pela importância dessa discussão nesse momento, né? E a gente está sem horizonte do presente, quanto mais do futuro, né? Mas, assim, o que tem me assustado um pouco, eu não sei se vocês viram, né, saiu nos jornais e tal, a questão de uma semana atrás apareceu uma pichação racista na minha universidade, que muito nos entristeceu, né? É uma pichação muito forte, né? A gente pode falar, escrito num corredor Pretos Fedem, né? E foi justamente no Centro de Letras e Artes, que é um dos centros mais progressistas da universidade. E eu queria, assim, que a mesa comentasse um pouco, né? Vocês falaram muito da dificuldade de instituir a lei, né? Da lei se transformar em realidade social. E é mais difícil ainda você mudar mentalidades, né? O nosso desafio é maior ainda, na verdade. Nesse momento de retrocesso, parece que emergiu de novo aquela mentalidade escravocrata, que na verdade nunca sumiu, né? E isso está deixando todo mundo muito assustado, sobretudo quando a gente sabe que, por exemplo, a lei de cotas vai ser revista daqui a 2 anos, né? Não tem uma previsão de que ela seja 2022, né? Então, exatamente. Eu queria que a mesa falasse um pouco como é que vocês estão vendo essas perspectivas, né, desse período de retrocesso. Não, pergunta com o microfone, está gravando. Boa noite. Meu nome é Giorgia, sou servidora da UFRJ também. E a minha pergunta seria para a Andréia, né? A última palestrante. É em relação à fala que, o exemplo que ela deu sobre a pessoa que falou quando houve o roubo da bicicleta, né? Aí a fala que a pessoa fez, né? Só poderia ser um cotista negro. Eu gostaria de saber o que aconteceu em relação a isso, qual foi o desfecho, né? E caso, dependendo do que aconteceu, como vocês veem essa questão, porque eu acho que, assim, a universidade, né, o grupo precisaria se posicionar quanto a isso, né? Dentro da universidade mesmo, assim, no sentido de pesquisa. Obrigada. Ouvindo, parabéns a todas as apresentações dos seus capítulos e reflexões adicionais, né? Mas mais sobre reflexões adicionais, eu estava aqui conversando com a Ana, né? Me lembra um pouco o modelo do Richman, né? Da retórica da intransigência, ou seja, parece que em algum momento nós tivemos algum tensionamento, as forças se acumularam no sentido de propor mudanças, né? E algumas mudanças começaram a se efetivar com a política de cotas, com as comunidades quilombolas, etc. Parece que nós estamos num momento de refluxo, né? Da formação, do não constrangimento de uma retórica que tenta frear os avanços, uma retórica reacionária nesse sentido de colocar como ameaça, como futilidade a mudança, pensando nas categorias do Richman. Então eu queria que a mesa tentasse pensar se talvez esse momento não é parte do mesmo processo, ou seja, um mesmo processo que terá que avançar considerando que isso era possível e previsível, e parece que não está acontecendo só no contexto brasileiro, né? Em outros setores e avanços no mundo todo nós vemos uma voz que estava contida surgindo, seja nos Estados Unidos, na França, na própria Alemanha em alguma medida. Eu também fiquei pensando nisso, né? Se a gente fosse resumir o que os nossos colegas falaram aqui, foi conquista de direitos, né? A luta, a mobilização que vocês trouxeram, o esforço da concretização e a ameaça, né? E os riscos. Então eu acho que a gente realmente tem que falar de resistência. Então, no campo que cada um de vocês, né, tem atuado, pesquisado, o que vocês acham que é essencial a gente pensar hoje para não perder essas poucas, né, tímidas
conquistas que a gente obteve até aqui, né? A gente vai ter agora um momento de 5 minutos cronometrados para cada um fazer suas respostas e considerações finais. A Jo já me pediu para começar aqui. A respeito do que foi feito, eu não sei o que foi feito na Universidade Federal do Espírito Santo, mas casos dessa ordem têm pululado no Brasil afora, né? E na maioria das vezes, muito pouco tem sido feito. E isso nos leva a pensar uma outra categoria de racismo, ainda pouco estudada, pouco analisada, que é o racismo institucional, que se manifesta de uma forma que tem dificuldade de ser atacado, porque temos normalmente pensado no racismo que tem rosto, no racismo que tem agente, não é? Fulano me chamou de macaca, eu vou lá, tenho leis para conseguir responder a isso, não é? Em relação ao racismo institucional, eu gosto sempre de usar esse exemplo quando eu estou conversando isso com os alunos, né? O meu reitor, que é uma pessoa que eu não conheço, é novo na universidade, né? No momento em que eu colocar algum processo contra a universidade, ele que vai responder. E ele poderá argumentar, não, mas eu não sou racista, eu tenho sobrinho racista, ajudo a filha da empregada, minha bisavó era negra, enfim, todas essas retóricas que a gente conhece, porque na verdade, ao fim e ao cabo, a lei vai recair sobre uma pessoa, quando na verdade é a instituição que deve ser atingida. E a gente ainda não tem instrumentos suficientes para lidar com isso, e muito menos reflexões à altura. Os estudos precisam caminhar nesse sentido. E claro que há muitas possibilidades de resposta, porque esses temas não são apropriadamente atacados na universidade, mas me parece que essa possa ser uma das pistas, não é? A outra coisa a respeito do preto feder, e juntando também com a questão do retrocesso, do refluxo, nesse momento, um dos trabalhos que eu tenho feito é sobre as marchas ou caminhadas contra o racismo religioso. Eu prefiro essa categoria a usar intolerância religiosa, contra o racismo religioso. Comecei a ter algumas pistas de pessoas que a gente conhece Brasil afora, dizendo que estavam organizando. Começamos, então, estamos com um grupo de pesquisa trabalhando nisso, e temos observado, uma das metodologias é o seguinte: a marcha só se configura como tal para ser um elemento de pesquisa se ela tiver sido publicada em algum lugar. Então, se fulano colocou na rua 10 mil pessoas, mas em nenhum lugar, no mundo que já tem até Facebook, já tem YouTube, e nenhum lugar foi publicado, ela não existiu para a sociedade atual. Então, essa tem sido a nossa metodologia de busca. E aí a gente encontra Rondônia, Roraima, interior do Rio Grande do Sul, enfim, norte, sul, leste, oeste, centro e tal, fazendo. Então, significa que há uma sociedade, isso fazendo há anos. A marcha de Rondônia, por exemplo, está na sua 8ª edição, coisas desse nível. Não me lembro se Rondônia ou algum estado lá do norte, mas enfim. Então, significa que há uma sociedade insurgente, mas que fica subsumida nesse manancial de informações que apresentam muito mais o que os opressores, para usar uma categoria que o movimento usa bastante, têm feito, e muito menos da reação da sociedade organizada. Então, quando exatamente ontem, numa discussão, numa turma de 50 alunos, uma menina que no Brasil seria considerada branca, conta exatamente isso, que numa reunião familiar, uma sobrinha dela de 5 anos chega e diz que a coleguinha fede e toda a família ri, e essa menina se insurge, ela está no 2º semestre. Ela disse, antes de ter entrado na universidade, eu jamais teria tido elementos para brigar com a minha família. Não sei nem se eu ia talvez achasse engraçado. Depoimento ontem, isso à tarde. Olha, então, embora haja realmente um processo de refluxo, há também um aumento dessa conscientização e de aliados chegando. E aí eu não sei, não consigo saber, é óbvio, teríamos que pesquisar sobre isso, como ficam os equilíbrios dessas forças. Eu vou passar para a Andréia, que teve algumas questões específicas. Sim, só para responder a Jeane. Então, Jeane, nesse caso específico do aluno,
Esse relato foi feito em uma das entrevistas, né? Então, estava ali na posição de pesquisadora. Depois eu conversei com ele e ele não quis fazer nenhum tipo de denúncia, tá? Não quis levar a situação para o NEAB, nem para a Secretaria de Cidadania. Enfim, ele preferiu, tipo, olha, não quero mexer com isso não. E aí também eu não podia ficar insistindo. Mas em outras situações, sim, houve, inclusive, abertura de inquérito, processo. No caso do professor, ele foi denunciado por racismo, mas como acontece em inúmeras outras situações, qual foi o resultado? Injúria racial e não racismo, porque racismo é crime, sabe, inafiançável, e injúria racial não. Então, em muitas situações são consideradas como sendo de injúria racial. Sim, mas pela justiça, processo do Ministério Público e tal, foi só considerado injúria racial, não crime de racismo. Ele foi demitido pela universidade no processo interno, foi feita uma comissão e tal, mas depois ele recorreu, ele conseguiu voltar a dar aula e está assim, ele recorre, depois a universidade recorre contra ele e está nessa situação ainda. Então, assim, só tem 2 minutos, só vou mesmo falar dessa questão mais pontual para deixar para os outros colegas. Eu segurei o microfone, eu cabem as perguntas genéricas, que são aquelas fáceis de fazer e impossíveis de responder. Não sei, eu acho que é isso um pouco que a Rosana mesmo adiantou, Quer dizer, então, por exemplo, nesse contexto totalmente desfavorável ao qual eu fazia referência em especial, a Unicamp, onde eu trabalho hoje, que é uma universidade muito conservadora, uma universidade do interior paulista, portanto tem uma composição social muito conservadora, apesar de terem variações, o IFIS muito progressista, etc., mas também tem um monte de pichação racista, a gente, nesse momento, de 2 anos para cá, a gente está com um processo de implementação de cotas na pós-graduação. Começamos pela pós-graduação. Por quê? Porque era o lugar que nós tínhamos mais autonomia. Então, na pós-graduação, os editais somos nós que escrevemos. Então, a gente decidiu, no IFIS, todos os programas teriam cotas. E, finalmente, nessa última discussão de eleição de reitor, a gente conseguiu o compromisso dos 2 candidatos prioritários de implementação de cotas na graduação e aquele que venceu, de fato, está, que nem foi apoiado pelas forças mais progressistas, mas ele está, de fato, abrindo, conseguimos aprovar no Consul a introdução das cotas. Então, é isso. Acho que talvez a questão é essa, é o cotidiano. E tem uma coisa muito interessante que nos traz trabalhar com comunidades indígenas e quilombolas em especial. Isso é muito interessante. Todos esses grandes marcadores de reviravoltas políticas, que para a gente são muito relevantes, são totalmente irrelevantes para essas comunidades. E talvez a gente pudesse falar isso também em certa medida das populações que vivem nas favelas. Por quê? Porque a gente experimenta uma flutuação da política que é uma política urbana, burguesa, oficial. E eles estão experimentando uma política que é feita na bala, é feita na violência direta, corpo a corpo. Então, essa população, é muito curioso trabalhar com eles, quer dizer, esse momento atual é muito grave, inclusive, para eles. Mas é muito interessante perceber também como o que se faz, o que é possível fazer é muito cotidiano. Então, acho que o que a gente tem que fazer é isso, fazer as conquistas, fazer com que a Unicamp, uma universidade conservadora,
adote cotas, mesmo na conjuntura totalmente desfavorável. Enfim, são essas lutas menores, né? Menores que eu digo que dizem respeito aos contextos locais, não que são menores de valor, né? Pelo contrário, né? E uma outra coisa é que nós temos que pensar sobre as condições sociais, econômicas e políticas do retrocesso, né? Porque, obviamente, eu vou falar uma coisa que abriria uma outra discussão para a noite toda, e talvez eu possa ser atacado aqui logo depois, mas esse retrocesso não começou com um golpe, né? Ele estava plantado no governo do PT, né, esse retrocesso. E o que acontece é um agravamento brutal de tudo, porque o campo de tensão se desfez, não tem mais tensão, né? Não tem mais tensão. Então, existia uma tensão de fato, mas o processo começou antes. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa pensar nas condições de produção desse retrocesso que é anterior ao golpe, né? E, só para terminar, talvez uma das coisas que nós tenhamos que refletir é sobre a ideia de retrocesso, né? Porque a ideia de retrocesso aponta uma certa ideologia evolucionista da nossa parte, que parecia que a gente tinha alcançado um patamar, né? Quer dizer, que nem game, né? Assim, passou de etapa. E o que a gente está de novo descobrindo, né, o tempo todo é que não tem etapa, né? Você tem que manter a cabeça fora d'água. O jogo é esse, mantém a cabeça fora d'água. Não tem. Então a ideia de retrocesso é uma ideia que também é curiosa, né? Porque eu acho que ela revela a natureza da nossa frustração, né? E a gente achou que dava para relaxar porque um determinado governo ocupou, né, o poder, então, bom, dá para fazer concessões, dá para isso, dá para aquilo, e a gente percebe hoje que não, né? Então acho que a gente está aprendendo muito mesmo, né? E talvez uma das coisas que a gente tenha que aprender um pouco é essa reflexão sobre como fazer política democrática. Bom, fiquei por último, então vou ter mais tempo. Não, mentira. Não, é difícil responder. Acho que as reflexões já apresentadas são importantes. Acho que é importante a gente tentar buscar alternativas para pensar o momento e possibilidades de luta, né, para que, enfim, a gente continue ou coloque a cabeça fora d'água, usando a imagem do Zé Maurício, porque para muita gente, de fato, a cabeça está embaixo d'água e a pessoa precisa respirar, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente sim alcançou algumas conquistas, e essas conquistas, por mais que não tenham sido o que os setores mais progressistas gostariam e buscavam, tornou possível, essas conquistas tornaram possível. Eu sou professor aqui na UFRJ desde 2009. Eu tomei posse, comecei a trabalhar aqui em fevereiro de 2009. E de lá para cá é evidente o espaço da universidade se tornando um espaço diferente, um espaço mais plural, com um aspecto mais democrático em termos do que a antropóloga lá da UNB, a Rita Segato, chamaria de democratização visual dos espaços de poder. O espaço da universidade tem sido transformado ao longo desses últimos anos. Isso tem provocado, e eu tenho percebido isso nos grupos que eu tive durante anos, um grupo de pesquisa financiado, pesquisa e extensão financiado pelo MEC, o PET Conexões de Saberes, e eu tinha um conjunto grande de 12, 14, às vezes 15, 16 alunos, todos negros e pobres, que trabalhavam comigo aqui na universidade, isso desde 2010 até 2015, e são os primeiros da história da família a entrarem na universidade, mas não são os últimos. As irmãs mais novas estão entrando, porque eles já estão aqui há 5, 6, 7 anos, já estão no mestrado. Uma das pessoas que eu considero um símbolo do que eu estou dizendo, uma aluna minha, que foi a primeira da história da universidade, é filha de mãe solteira, muito pobre, a Tayara, entrou na universidade, concluiu bem a universidade e está fazendo mestrado aqui na universidade. Daqui a pouco vai se tornar mestre, por sinal, a Rosana estava na banca com um trabalho bem bacana. E tem se transformado na universidade.
E a irmã dela acabou de entrar, a irmã mais nova acabou de entrar na Rural, e para fazer um curso de prestígio social, difícil, com muita competição, está fazendo engenharia química, lá na Rural. Coisa que não sonhava antes da irmã entrar na universidade e se tornar aluno universitário. Então esse é um exemplo que me leva a crer, e me leva, na verdade, a lembrar da canção do Gonzaguinha, que eu sempre, quando eu estou meio triste, eu coloco no rádio para tocar lá. Eu acredito na rapaziada. Eu acredito na rapaziada. Eu acredito nesse pessoal que está na luta, que conseguiu, com todas as dificuldades, chegar até aqui, tanto na sociedade quanto na academia, que conseguiu tirar a cabeça para fora da água e que não vai querer permitir, ou que vai lutar para que não volte a ficar submerso, como historicamente foi. Isso também em termos de construção de conhecimento na universidade. Esse pessoal está pressionando os professores, a universidade como um todo, para que essa luta não fique apenas na possibilidade do acesso, da democratização visual dos espaços, mas que também possa resultar em mudanças que são mais culturais, que são mais permanentes, como, por exemplo, as disputas em torno do currículo na universidade. É muito interessante entrar em determinadas salas e observar o que está sendo discutido, observar as reflexões que são feitas, muitos informados por autores, por autoras que antes não entravam na universidade e que têm entrado. Então a gente está disputando narrativas, tanto sobre o que é a universidade, quanto sobre, no meu caso, no caso que eu estudo, o que é a história do Brasil. Essa história do Brasil tem inúmeras possibilidades de construção de narrativa em torno do que é a história do Brasil. E foi sempre uma história eurocêntrica, indiscutivelmente eurocêntrica. A história é trabalhada, ensinada nas universidades e nas escolas brasileiras. E estamos disputando essas narrativas hoje. É claro que de maneira absolutamente minoritária. Eu concordo com o Zé Maurício. O caso da BNCC é um exemplo. A primeira versão, que foi uma versão mais progressista, a Base Nacional Comum Curricular, que buscava ali, de fato, transformação em torno do que era ensinado nas escolas, que seria ensinado nas escolas sobre história e cultura africana, indígena, etc., que tornou possível ali uma reflexão que impactou muito setores super reacionários da sociedade. Teve artigos no Globo, artigos na Folha de São Paulo, condenando essa primeira versão. Essa primeira versão foi derrubada ainda no governo da Dilma. E o que foi feito no lugar dessa primeira versão foi uma coisa absurda, porque toda a equipe contratada pelo MEC para elaborar essa primeira versão foi simplesmente desconsiderada. E criou-se uma nova equipe na véspera do lançamento da nova versão para criar essa nova versão que foi apresentada à sociedade como uma resposta àquele movimento lá reacionário em torno do que era a primeira versão. Esse é só um exemplo de que é um processo realmente de disputas que antecede o ano de 2015. Aqui na UFRJ, semana passada, acharam uma pichação nazista aqui no DCE, no Diretório Central dos Estudantes, uma coisa terrível. Isso não é só na Rural, não é só na Unirio, aqui também, e lá na engenharia também, enfim, 2, 3 meses atrás teve um caso também de um professor, uma situação super constrangedora. E a gente tem que tentar... Eu esqueci o que eu ia dizer. Porque a Rosana está me olhando, já passei um minuto. Puxa vida. Mas a poesia foi legal, não foi? Tudo de bom, gente. Olha só, eu queria só falar duas coisas antes da gente ir embora. Primeiro, agradecer a todo mundo que aceitou o convite aqui para a mesa, né, e também para o dossiê, mas particularmente o Zé Maurício e a André, que vieram com seus próprios recursos, né? A gente não tinha recursos para apoiar a vinda deles ao Rio, então agradeço muito que vocês tenham se disponibilizado. Vocês anteciparam, já tinham outras atividades aqui no Rio. E a outra é a seguinte, para a gente terminar num tom, vamos dizer, menos pessimista, hoje a gente recebeu um grupo de alunos da Universidade de San Diego, né, que veio para assistir uma aula aqui comigo de tarde, e aí eu falando dos desafios, o que vai acontecer, e os riscos, tudo isso que a gente falou, aí eles falaram, mas a gente tem o Trump, né, não esqueça. Sim, não dá para comparar, quer dizer, não dá para disputar quem é pior, né? Gente, muito boa noite, muito obrigada a todos.